Oi, vem sempre por aqui? Hoje um assunto que não dá para ser muito feliz falando, porque é um caso muito grave, mas que acontece muito principalmente com os felinos, que são traumatizados. Traumatizados de trauma mesmo, não questões psicológicas, mas mais físicas. Ruptura diafragmática, ou também chamado de hérnia diafragmática. Então fica aí e assiste, que você não vai se arrepender. Primeira coisa, o que é diafragma? Eu já falei sobre isso no vídeo sobre soluços. Se você clicar aqui, você pode ver. Diafragma, resumidamente, é o músculo envolvido com a respiração. Nós temos, os cães têm, os gatos também, e todos os mamíferos têm essa musculatura. Ela separa o abdômen do tórax. E o diafragma, quando ele relaxa ou contrai, ele facilita a nossa respiração. E mecanicamente ele separa os órgãos abdominais dos órgãos torácicos. Então você já deve imaginar que a ruptura diafragmática é a ruptura dessa musculatura. E ela possibilita que órgãos abdominais passem para a cavidade torácica, eles tomem a cavidade torácica. Lembrando que na cavidade torácica nós temos órgãos muito nobres, como o coração, pulmões, timo, traqueia, esôfago e grandes vasos. Existe a hérnia diafragmática, propriamente dita. Ela é congênita. E lembrando que hérnia é uma falha, é um defeito nas paredes circundantes de determinado tecido ou órgão. Quando falha essa parede, o tecido ou órgão passa de forma errônea para um local que ele não deveria passar. É uma protusão de tecido ou órgãos. O diafragma, ele tem alguns orifícios naturais para que se passem os grandes vasos, como a aorta, a cava e também o esôfago. E nessa passagem desse tecido, na passagem dos vasos ou do esôfago, pode haver um aumento desse orifício e fazer com que os órgãos abdominais passem para o tórax. Nesse caso, o animal já nasce com essa condição, é congênito. Isso sim é a hérnia. Agora, nós vamos falar nesse vídeo especificamente sobre a ruptura, ou seja, o animal nasceu normal e por um trauma o diafragma foi rompido. A maior parte das rupturas diafragmáticas são causadas por traumas automobilísticos e em felinos. Então, os gatinhos que são atropelados, eles chegam a nós nas clínicas e hospitais veterinários com essa condição. Porque com o impacto da batida da moto, do carro, da bicicleta, há um aumento da pressão intraabdominal. E os órgãos abdominais, fazendo esse impulso para frente, eles acabam rompendo o diafragma e tomando o tórax. Os sinais clínicos são variáveis e alguns pacientes chegam em choque para a gente. Porque imagina, o paciente ele está politraumatizado, ele sofreu múltiplos traumas pela batida. Então, às vezes, ele chega com trauma crânioencefálico, ele pode chegar com uma hemorragia. Esses pacientes, eles são pacientes chocados, estão em choque. E vão ter também os sinais do choque, inconsciência, mucosas muito pálidas, decúbito lateral, prostração intensa, taquipneia, taquicardia e até arritmia cardíaca. Em casos em que houve a ruptura diafragmática, mas o paciente não está em choque, a gente observa a taquipneia, que é o aumento, a aceleração da respiração, em alguns casos dificuldade respiratória. A gente vê que o paciente ele tenta expandir os pulmões, mas não consegue. Esse paciente ele começa a ter intolerância a pequenos esforços. Então ele começa a fazer ali uma caminhadinha e já não consegue muito mais andar, fica extremamente cansado, porque não está conseguindo expandir o seu pulmão e ter todo aquele oxigênio que ele precisa. Em casos mais crônicos, o paciente ele pode ficar anorexo, ele pode diminuir o apetite e pode ter até dores abdominais. E pode acontecer outros sinais clínicos de acordo com o órgão que foi herniado ou que está lesado. Por exemplo, se o fígado teve uma grande contusão, se o fígado ele foi lesado na batida ou na passagem para o tórax, então o paciente ele pode ter sinais de hepatite. Em alguns casos crônicos, o paciente pode ser até assintomático, ou seja, às vezes a gente atende um paciente com outra suspeita que o tutor levou por outro motivo e a gente na auscultação vê que o som ali da respiração e do coração está um pouco abafado. Decide fazer uma radiografia e vê que tem órgãos abdominais no tórax. Sim, eu já atendi gatos que são assintomáticos e tinham o diafragma rompido. O diagnóstico é feito através da radiografia. Muitas vezes, com a radiografia simples, a gente consegue constatar a ruptura diafragmática. Basta a gente fazer a radiografia e ver que tem presença de órgãos abdominais no tórax.
Se você vê lá que tem alça intestinal dentro do tórax, você sabe que a única forma dela passar para lá é através da ruptura do diafragma. Para nos auxiliar também a entender o que está dentro do tórax, a gente pode fazer uma ultrassonografia torácica. E na hora da radiografia é muito importante a gente perceber se há a passagem do estômago para o tórax. Nesse caso é uma emergência, porque o estômago ele vai dilatar, ele vai aumentar. E o estômago que aumenta, dilata, ele vai dificultar muito a respiração desse animal. Sem falar que o estômago aumentado, dilatado, ele começa a ser comprimido. As paredes do estômago vão ser comprimidas. E esse estômago que vai começar a ficar dilatado, ele vai inflamar. Vai começar a acumular líquido, vai começar a acumular gás. Havendo a perda de líquido para dentro do estômago, esse animal começa a ficar desidratado, começa a reduzir o retorno venoso, o sangue circulante vai ficando em menor volume, ele vai entrando no quadro de hipovolemia, vai tendo desequilíbrio ácido-base, vai tendo vômitos consecutivos, e isso é muito grave. O tratamento da ruptura diafragmática ele é cirúrgico, e no caso da hérnia diafragmática congênita, aquele que a gente falou que o animal já nasce, também é cirúrgico. E como é que é feito essa cirurgia? É necessário que a gente reposicione os órgãos abdominais e se for um caso crônico, ou seja, o paciente sofreu um acidente há 1 mês, 2 meses, 1 ano atrás, então provavelmente haverá aderência desses órgãos abdominais dentro do tórax e a cirurgia fica um pouco mais complicada. Então, para corrigir uma hérnia crônica é mais difícil, mais arriscado do que uma hérnia aguda, mas mesmo assim ela deve ser corrigida. Após reposicionar esses órgãos, a gente tem que fazer a sutura desse diafragma para que os órgãos não voltem a tomar a cavidade torácica e assim o diafragma consiga cumprir a sua função. Mas lembrando que, com exceção do caso em que o estômago está herniado, a hérnia diafragmática ela pode esperar até ser feita a cirurgia, no caso do paciente estar descompensado. Então, o paciente que sofreu um acidente, está com trauma crânioencefálico, por exemplo, ele está entre a vida e a morte. Se a gente for submetê-lo a uma cirurgia, provavelmente nós vamos perder ele na mesa cirúrgica. Então é melhor a gente estabilizar esse paciente para depois corrigir a hérnia. E no caso do trauma torácico ter gerado uma contusão pulmonar, é melhor que a gente consiga estabilizar esse paciente, resolver esse problema que é mais sério, para depois fazer a sutura desse diafragma. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você acha que esse vídeo pode informar mais pessoas, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!